que você está planejando a retomada do seu negócio depois de uma pandemia sem precedentes que tentou pausar o mundo, mas acabou acelerando processos de transformação com disrupturas em todos os setores econômicos? A Deloitte preparou um plano de 100 dias que aponta caminhos e organiza um checklist que deve ser levado em consideração por qualquer organização no sentido de responder à crise, recuperar as perdas e sustentar negócio num novo contexto de mercado. Para falar sobre isso, eu, Patrícia Travassos, divido a entrevista com meu sócio na Prosapress, Clóvis Travassos, que cuida dos nossos clientes corporativos e ajuda a criar planos de comunicação sob medida para as marcas. Tudo bem, Clóvis? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Juntos, a gente tem o prazer hoje de convidar dois executivos da Deloitte, o Ronaldo Fragoso, que é sócio líder da Deloitte para a crise da Covid-19, e o Luiz Vasco, sócio líder da prática de reorganização empresarial da Deloitte. Olá. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Clóvis. Tudo bem? Oi, Vasco. Oi, Fragoso. Bom dia, Clóvis, Patrícia. Obrigado pelo convite e prazer estar com vocês aqui. Obrigada a vocês por compartilharem e detalharem com a gente esse plano de 100 dias. Clóvis, você quer começar a entrevista? Vamos lá. Então, nós estamos gravando essa conversa hoje aqui no começo de junho, né? E já estamos aí chegando no que seria o final desse período de 100 dias, mais ou menos, né? E aí o plano que vocês montaram é um plano que tem várias frentes, tem vários aspectos que as empresas precisam considerar. Como é que vocês observaram as empresas aqui no Brasil reagindo nesses primeiros 100 dias? Como é que vocês têm percebido esse processo? Bom, o que a gente viu, como você comentou, a gente teve duas situações. Logo no início da crise, né, logo depois da decretação da pandemia, a gente estabeleceu esse plano de 100 dias, onde era uma ideia de criar uma guia para as empresas para elas poderem reagir à crise, né? Ninguém tinha muita dimensão do tamanho, a gente tinha algumas experiências internacionais, mas a ideia era esse guia. Como eu comentei, ele tem substancialmente essas 6 etapas, né? Então, e eu vou só mencioná-las porque elas variaram na forma que as empresas responderam a isso. Então, por exemplo, na questão de governança da crise, questão de pessoas, até por ser uma crise de saúde, principalmente a questão de pessoas, houve uma reação bem grande das empresas em relação a isso. Um cuidado que a gente percebeu, até por conta da pesquisa, que a gente vai comentar um pouquinho depois, a questão do cuidado das pessoas foi bem representativa. Seguido depois pelas questões financeiras e as últimas 3 etapas, questão de cadeia de suprimentos, a parte de clientes e receitas e tecnologia, no menor grau. Então, assim, se a gente olhasse as 3 primeiras etapas, tanto na governança, pessoas e na questão financeira, a gente viu um movimento maior do que nas outras. As outras vezes a gente está vendo um movimento mais próximo agora do final. Foi uma crise que nos atingiu numa velocidade nunca visto antes, né? Em uma semana, todo mundo em casa. Exigiu uma adaptação muito grande das empresas, das pessoas, né? Então, todo mundo foi para casa. Para vocês terem ideia, na Deloitte, hoje nós somos cerca de 300 mil pessoas no mundo trabalhando em casa. Então, você teve que se adaptar a uma rotina de casa. Obviamente, nós já adotamos o home office há muito tempo, onde os seus filhos também, aqueles que têm filhos, também estão em casa. Então, você tem que administrar uma situação pessoal, profissional completamente diferente, né? Então, a adaptação foi muito rápida, a adaptação das empresas nós vimos numa velocidade assim pouco vista anteriormente. Obviamente, o mercado é muito dinâmico, né? Sai um concorrente novo com uma nova tecnologia de um dia para o outro. Então, assim, eu acho que a velocidade é um ponto preponderante para a gente falar aqui. Outro ponto importante que eu vejo foi a adaptação, né? Da questão da teoria de Darwin, né? Não é o maior, é aquele que se adapta mais rápido à situação, é o que sobrevive. Eu acredito que no primeiro momento as empresas, sem saber o que estava acontecendo, tentaram preservar sua liquidez, né? Sua renda, seu caixa, na verdade, porque não sabia o que estava por vir. E no segundo momento, assim, com mais tempo, né? Será um repensamento no modelo de negócios, inovação que já era a prática do dia a dia, agora mais do que nunca. Milhares e milhares e milhares de novas empresas na web, com web commerce. Então,
Assim, isso para falar o básico, né? O primeiro impacto da crise foi, de fato, muito grande para todos nós, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Se a gente comparasse essas crises aí, acho que as pessoas têm mais usado como referência a gripe espanhola há mais de 100 anos, ninguém viveu isso, né? Então não dá nem para a gente usar isso como referência. E se a gente pegar os últimos 20 anos, desde a crise de segurança nos atentados de 11 de setembro, a crise financeira de 2008, ainda assim são crises muito diferentes dessas. Muda a liderança, muda a importância do líder num momento como esse? Como é que ele precisa se posicionar? A questão da liderança, ela é super importante porque as empresas ficaram assim, muito naquela questão do choque, o risco de uma descontinuidade ou o risco de impacto ainda maior, ele acontece naturalmente. Então, o que a gente viu, por exemplo, é desses tópicos que a gente perguntou em relação à governança da crise, porque, na verdade, o que a gente está tratando nessa questão da liderança é como é que as empresas reorganizaram a sua governança para poder lidar com a crise, certo? Quer dizer, a nossa preocupação tá bom, você teve uma crise, mas você tem que ter um processo, você tem que ter um plano para a crise, tem que ter um comitê de crise, tem que ter uma estrutura de comunicação, é isso que a gente falou também um pouquinho, a preocupação de como é que você informa o mercado. E o que a gente viu foi uma mudança radical, até por conta da necessidade, né? A gente também compara que essa crise é equivalente a uma guerra, só que ela é uma guerra contra o vírus, né? Então, como você está vivendo uma guerra, você tem que ter os instrumentos para reagir a ela. E é na guerra que você desenvolve as tecnologias, né? Essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, o que a gente viu na pesquisa foi uma mudança do componente de planos de crise, comitês de crise, estruturas para reação disso, e até mesmo alguns aspectos que envolvem a mudança do negócio regulatório por conta disso, ele saiu de uma média de 20% para mais de 90%. Foi uma mudança significativa, a gente já capturou isso, e que no nosso entendimento, a gente vai comentar um pouquinho mais na questão do tempo de recuperação das empresas, ele deixou de ser uma estrutura por demanda e passou a ser uma estrutura permanente. Então, as empresas agora vão utilizar essa estrutura de planos de crise, comitês de crise, estruturas regulatórias, como parte permanente do negócio, até porque a gente deve conviver com essa crise entre 6 meses até 1 ano e meio. O papel do líder, em qualquer momento, ele é preponderante, muito mais em momentos de crise, né? E eu também gostaria de deixar minha opinião que o líder não é necessariamente aquele que está numa posição de chefia, né? Então, nós estimulamos na Deloitte, assim, a formação de muitos líderes que são aqueles que trazem suas visões, questionam. Então, o papel da liderança, obviamente, num momento como esse é importante, né? É importante que se tenha um norte, né? O papel do líder aqui na comunicação também é muito importante, né? A comunicação, assim, os gabinetes de crise, né? A governança da crise. Ronaldo, você que é um especialista em riscos, né? Eu acho que essa crise vai mudar bastante a receptividade às matrizes de risco, né? Que as empresas costumam fazer, né? Porque normalmente quando você vai fazer uma avaliação de riscos, né? Nas empresas, você elenca tudo aquilo que pode acontecer, né? E talvez uma crise como essa parecesse um filme de ficção, né? E aí você, na hora de fazer um plano para cobrir aquele risco, né? Para mitigar esse risco, você fala, putz, não vou botar dinheiro nisso, né? Deixa isso aí para depois, né? Você acha que vai dar uma mudada aí na maneira como as empresas vão encarar riscos daqui para frente? Eu diria que já mudou, tá? Assim, eu diria que o primeiro ponto que você comentou, né, que a gente está num filme de ficção, a gente até teve um cliente nosso que comentou, a única diferença é que faz um filme de ficção, mas nós estamos dentro, né? Essa é a atual. Então, mas eu achei interessante, né? Na verdade, realmente isso é meio assim, no mínimo diferente do que a gente viveu até hoje. Mas eu diria também, pelo que a gente está vendo nas pesquisas, que a gente está vendo com nossos clientes, de fato, eles já entenderam que isso é tão relevante que a forma de avaliar riscos, a forma de enxergar a crise, a forma de lidar com isso e de ter esses cenários de crise dentro do ambiente de negócio, de fato agora se tornou, como eu falei, não uma ação pontual, mas ela se tornou uma estrutura permanente para as empresas. Eu já trabalhei com empresas de aviação
Empresa de aviação tem um gabinete de crise permanente. Permanente. Outras empresas não tinham essa prática e passaram a adotar, mesmo aquelas empresas compostas por 2, 3 funcionários, começaram a lidar com crise. Empresas mais estruturadas também formando sua turma. Então, olha, traz um da equipe de vendas, outro da equipe financeira, outro da equipe de produção, como é que a gente vai lidar? Então, essa questão de gerenciamento de crise e de riscos, eu acho que isso foi incorporado numa parcela muito grande das empresas que nunca haviam prestado atenção nisso. Vou dar um exemplo básico aqui, de uma gestão de risco financeiro. São riscos cambiais. Então, você imagina aquelas empresas que tinham a proteção com o chamado hedge, né? É uma proteção que você tem contra a oscilação do câmbio. Imagina aquelas empresas que não tinham que tinham contas a pagar em dólar com vencimento no meio da pandemia e não tinha uma proteção. Olha o que elas foram afetadas. Então, eu acho que essa gestão de riscos, eu não tenho nenhuma dúvida que foi para um novo patamar e vai ser parte integrante do dia a dia das empresas de qualquer tamanho daqui para frente. Eu queria puxar o assunto de inovação, partindo até de uma informação que eu estava lendo sobre vocês, das ações solidárias que a Deloitte tem feito, né? Então, estava vendo os projetos que vocês têm feito focados em preservação de negócio, em promoção de saúde, no combate à fome, né? Que eu acho que foi uma primeira frente que vocês trabalharam. Várias iniciativas aí de doações, mas teve um projeto que me chamou a atenção, que foi a questão de um projeto de inteligência artificial para o controle da Covid, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse projeto, mas que vocês falassem um pouco sobre como é que vocês acham que a inovação que papel ela vai ter nessa retomada, né? Quer dizer, talvez as startups ou talvez as próprias empresas tradicionais usando aspectos da inovação para poder reorganizar seus negócios, né? Só complementando a pergunta, a gente viu na análise que vocês fizeram sobre os setores fundamentais da economia no país, em que praticamente todos foram afetados, mas em comum o que a gente percebe é que está havendo, claro, uma revisão geral de processos e o fortalecimento da transformação digital, que finalmente parece urgente, né? Algo que estava sendo adiado por muitas organizações ou não estava sendo acelerado com aquele empenho todo, mas agora parece urgente isso. Como é que vocês veem esse aspecto da inovação para a reação a essa crise? E o que a gente observou entre os setores que tiveram a maior perspectiva de aumento de operações e um impacto menor na questão de redução de pessoas, foi o setor de telecom e tecnologia. Mostra um pouco disso que nós estamos falando, né? Quer dizer, essa mudança brutal de pessoas trabalhando em casa mundialmente, a gente tem bilhões de pessoas em quarentena ainda e que repercutiu numa necessidade tecnológica enorme, fez com que essas empresas também tivessem que criar ou adaptar várias dessas situações. Né? Então, o aumento de capacidade de infraestrutura, etc., foram um dos elementos que fez com isso. O segundo aspecto que a gente viu também na pesquisa foi que aproximadamente 40% das empresas estão considerando um maior nível de investimento em tecnologia, inovações, mudanças necessárias para a operação. Isso também mostra um pouquinho do que vai acontecer, o que vem pela frente aí nessa questão de inovação. A gente tem alguns projetos, a gente não vai comentar nenhum projeto em específico, até por questões, né, de confidencialidade, a gente vai alguns dados aí do projeto, mas de fato uma preocupação que a Deloitte teve, né, ela sempre teve, mas nesse momento a que incrementou, foram como é que a gente podia ajudar um pouco da sociedade dentro do nosso propósito em governos estaduais, municipais, com doações, com inclusão de tecnologia e ajuda nesse processo. Então a gente de fato usou isso. E logicamente um dos componentes que a gente tem utilizado como referência são todas essas mudanças que tem trazido como inteligência artificial, robótica, Big Data, tudo que a gente tem de uso de tecnologia
intensa e que permite que você melhore, tanto para as empresas até para nós mesmos, nós temos utilizado. Então, isso vai se tornar permanente e isso vai se tornar cada vez mais uma realidade das empresas, né? Então, só para concluir, o que a gente viu muito forte acontecido lá fora e que isso vai vir para cá, a necessidade, por exemplo, do distanciamento. Você pega empresas de varejo que já estão adaptando tecnologias para garantir o distanciamento entre as pessoas, onde você pode fazer não só a compra, o uso do comércio eletrônico, mas até entrega com sistemas de robôs, sistemas de interpretação de informações e que vai mudar significativamente isso, até mesmo para você controlar a entrada e saída de pessoas, rastreamento, temperatura, ou seja, vai vir um volume de novas soluções para garantir o que a gente já vai ter como necessidade em função dessa mudança que o Covid trouxe, ou seja, a gente tem certeza que entre os aspectos principais que esse legado da crise vai trazer, né, se a gente pode dizer que vai ter uma mudança por conta disso, a adoção dessas tecnologias e mudanças regulatórias que vão ter que ser incorporadas no dia a dia. Para vocês terem ideia, a Deloitte, há anos, né, nós também temos metas de novas receitas cada vez maiores de produtos que a gente não tem aqui hoje, entendeu? Então, a gente tem metas de um percentual das nossas receitas daqui a tanto tempo serão de produtos que não existem. Nós somos medidos por isso. Então, a inovação, além de ser algo que é estimulante, é uma necessidade preponderante para a sua sobrevivência, né? E, obviamente, assim, a gente vê agora, nesse momento, né, a transformação, né, que as empresas estão vivendo, utilizando assim questões digitais, obviamente, a inovação está muito atrelada também, além de outros fatores, ao quanto a tecnologia te dá suporte para você inovar. Então, às vezes, você quer fazer algo, mas não há tecnologia naquele momento. Então, é uma roda que se retroalimenta, né? Ela vai se alimentando para o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas o que nós vimos também foi dois pontos importantes em inovação em questões digitais. Primeiro, em processos, e agora, como que eu vou dar para o meu cliente uma experiência melhor no contato comigo de maneira virtual. Então, esses são dois pontos, assim, sendo que o segundo, a questão de comunicação e a experiência para o cliente através de novas tecnologias, como que eu posso fazer? Se vocês perceberem, isso acaba tirando um pouco da dependência das questões físicas, né? Então, a questão indo cada vez mais para o relacionamento, também para o mundo virtual, é algo que a gente já experimentou e está vendo com grande ênfase daqui para frente. Acho que é uma situação bastante complexa, né? Porque a gente está passando por um período onde, o primeiro momento, eu acho que o grande foco de talvez a maioria das empresas seja pela sobrevivência, né? Então, você tem lá, como o Ronaldo estava falando, os primeiros três itens, né? Três blocos, três frentes, né? Do plano de vocês são temas mais relacionados à sobrevivência, né? Então, como é que você garante a continuidade das operações? Mas, ao mesmo tempo que você está preocupado com a sobrevivência, você tem que estar preocupado também com como é que vai ser o dia de amanhã, como é que a sua marca se posiciona perante os consumidores, né? Porque os consumidores também cobram posicionamento, né? Tem muitas marcas que vêm hoje se posicionando e de maneira muito acertada e vêm ganhando com isso reputação. Outras marcas dão umas derrapadas e aí falam umas coisas que o público já não gosta, e aí elas também perdem um pouco com essa questão. Quer dizer, são muitas frentes acontecendo ao mesmo tempo, né? E que eu acho que coordenar tudo isso realmente é um comitê de crise que precisa estar olhando para esse assunto aí 360 graus, né? Essa experiência aí, vamos chamar assim, das empresas nesse novo mundo 100% conectado, né, trouxe alguns desafios, né? Primeiro, a gente viu que por mais que as empresas se estruturassem, até as mais estruturadas tiveram grandes dificuldades para como é que ela, primeiro, se reorganizavam internamente esses vários grupos não precisamos nem chamar de um comitê de crise, mas você tinha que ter minimamente algum grupo de pessoas que precisava reagir a isso. O que aconteceu foi normalmente liderado pelo próprio CEO ou pelo board,
fazendo um conselho juntos, a gente viu uma aproximação muito grande dessas pessoas, essa dinâmica foi alterada significativamente. E você tinha uma dificuldade que era, tá bom, o que eu comunico, para quem que eu comunico, o que eu comunico interno, o que eu comunico externo, que tipo de situação pode não parecer oportunismo, mas eu preciso dar essa informação e já dizer o que eu preciso fazer. A gente viu uma questão super importante nessa questão das marcas ou das empresas como um todo, um foco muito grande na questão do propósito. Quer dizer, nós vamos fazer isso por quê? E aquelas que desviaram do seu propósito numa questão específica de um momento acabaram se dando muito mal, porque como está todo mundo conectado e o assunto é muito sensível, qualquer erro nessa estratégia, ela representou ou ainda vai representar um problema. Por e é outro lado, imediato, né? A reação é imediata, né? Quer dizer, no reação é mesmo imediata, dia, e o as pessoas... tempo... Exatamente. Então, assim, o que a gente viu é a maioria desses grupos, né, vamos chamar de comitê de crise, mas e que a questão, voltando até um pouquinho do início da conversa aí, da pergunta da Patrícia, né, a questão da importância da liderança, é porque o tom, a gente chama aí do tone of the talk aqui nesse momento, também é super importante para dizer qual é o norte, o que precisa ser feito, quais são as etapas, ainda que não se soubesse todas, mas a liderança dos principais executivos nesse tema era mandatória. E uma assessoria de imprensa, uma pessoa de comunicação, uma pessoa de RI, para ponderar a forma de comunicar, para quem, se tornou fundamental também nessa crise. É mais um legado aí, que é essa questão de o que comunicar e como comunicar, ele se tornou um fator decisivo, eu não diria nem de diferencial estratégico, não, é de sobrevivência, porque se você não sabe o porquê e o que você está falando, você tem um risco forte de não conseguir, de sucumbir na crise e não conseguir voltar, que agora que nós estamos falando um pouquinho da retomada, as dimensões de retomada vão ser muito distintas entre as empresas e a forma de operar. Agora, na questão da retomada, isso, vamos dizer, aquelas empresas que conseguiram gerenciar sua questão financeira e a manutenção das suas operações, que são todas descritas aí nos 6 pilares que nós falamos, vão estar muito mais atreladas as ações agora à manutenção e, preferencialmente, aumento de receitas. Então, aquela questão que nós falamos, que é as questões de mercado, novas maneiras de abordar o mercado, de manter os teus clientes, né? Não só conquistar novos, mas como que eu posso para manter, para dar aquela experiência, como que eu posso prestar um melhor serviço do que eu havia prestado, né? Eu acho que esses são grandes pontos importantes para a gente olhar de maneira bastante ampla. Os importantes da pesquisa, né? Quer dizer, se a gente olhasse da forma ampla, não setorialmente, mas é que mais ou menos 67%, quase 70% das empresas esperavam uma redução de receitas e vendas, né? O que a gente está vendo na prática. Por outro lado, 68%, quase 70% e uma necessidade de redução de despesa e de custo. Então, se você juntar esses dois componentes, o efeito que vai ter agora, né, que é a primeira fase, saindo da resposta, indo para a recuperação, ele vai ter uma diferença muito grande entre as empresas e a natureza de atividade. E, por outro lado, você teve também outro dado importante da pesquisa, é que 65% das empresas não pretendiam desligar pessoas. Então, a gente está vendo um aumento do desemprego, um aumento de desligamento, mas se não fossem as medidas do governo e essa intenção das empresas, provavelmente esse número seria muito pior. Então, assim, é só para dar o contexto do que a gente está vivendo, mas olhar também que essas fases que nós já estamos entrando agora, né? Encerra o plano de 100 dias e nós estamos entrando agora na recuperação e sustentação, ele vai ter uma série de componentes distintos entre os setores, mas a gente vai ter que ter uma readaptação muito grande para, na total, porque mesmo os que não sofreram, tem que se adaptar com aqueles que sofreram, porque eles fazem parte de um ecossistema. Tem um dado acho que relevante na pesquisa, né, que a gente tem observado isso nas iniciativas de várias empresas de tentar ajudar a sua própria comunidade nas áreas ou nos municípios ou nos estados onde elas atuam, uma preocupação com as próprias pessoas, logicamente pela natureza da crise, e também dos próprios governos. A gente nunca viu, né, assim, uma quantidade de recursos colocada pelos governos, tanto aqui no Brasil, mas lá fora, são trilhões de dólares para tentar ajudar na questão social e na questão também das empresas. Eu acho que esse movimento ele vai deixar um legado grande
para que isso se torne, a gente espera que assim aconteça, né, ele se torne uma situação também contínua, não somente por causa da crise. Mas aproximadamente 58% das empresas fizeram campanhas de esclarecimento sobre as iniciativas sociais, sobre os investimentos, sobre as doações. A gente está vendo até nas grandes redes de TV demonstrando o que as empresas estão fazendo, a gente nunca tinha visto isso. Junção de bancos para poder fazer concessões de créditos em bloco, para poder diminuir o risco de crédito e poder atingir. Então, acho que esse foi um outro legado que a crise trouxe, porque o susto foi tão grande que as próprias empresas e as pessoas perceberam que se não se juntassem, não tivesse uma ação coordenada, a gente poderia ter um caos social, um caos econômico tão grande. A gente ainda, aliás, não sabe exatamente a dimensão, mas a gente sabe que isso ajudou novamente a chegar em municípios ou estados ou em comunidades até que eram muito menos favorecidas com essa ajuda dessas empresas ou das pessoas comuns. Então, acho que essa é uma mudança que a crise também, a pesquisa capturou, que a gente deve ver aí nos próximos anos isso também permanecer. Eu queria revisar um pouco desses 6 aspectos da retomada que são fundamentais, que é praticamente esse checklist que as empresas precisam fazer, que estão ligados a liderança resiliente, governança da crise, gestão de pessoas, os impactos financeiros, a cadeia de suprimentos e operações, clientes e receitas e tecnologias e meios digitais, são esses aspectos. Mas eu queria chamar a atenção para a questão das relações em toda a cadeia de valor, né? Então, o que a gente vem percebendo nas empresas é um fortalecimento das relações, tanto das empresas com os colaboradores, das empresas com seus fornecedores, com seus clientes, e talvez isso, a solidez dessa relação que tenha determinado a potência da reação que essa empresa teria, né? Então, você poder negociar prazos, você poder negociar valores, você poder contar com seus colaboradores. Como é que você vê isso, Vasco, essa revisão geral nas relações de toda uma cadeia de valor? Então, assim como foi mencionado pelo Ronaldo agora, da questão do movimento das empresas no ambiente social em que estão inseridas, a gente percebeu que várias empresas nos procuraram preocupadas tanto com os seus fornecedores quanto com os seus distribuidores. Então, a gente percebeu que as empresas estão olhando todo o ecossistema, não preocupadas, obviamente, somente com o seu resultado no curto prazo. Obviamente, elas seriam afetadas por uma quebra no seu suprimento ou na sua distribuição. Então, várias empresas nos procuraram para discutirmos como essas empresas poderiam ajudar tanto os seus fornecedores até os seus distribuidores, maneiras de treiná-los para lidar com esses pilares que a gente discutiu. Então, isso demonstrou um amadurecimento e um nível muito superior ao que havia sido praticado anteriormente, né? Então, esse grupo ele decidiu criar 6 pilares, né? O Ronaldo pode complementar, porque ele foi o líder dessa ação, que são governança da crise, gestão de pessoas, impactos financeiros, cadeia de suprimentos, clientes e receitas e tecnologias e meios digitais, né? São os principais pilares. E também é importante frisar que dentro do planejamento da Deloitte, né, para essa discussão com a sociedade, são 3 fases, né? A primeira foi o responder, né? Como as empresas responderiam para esse primeiro impacto. O segundo, a sua recuperação. E o terceiro, a sustentação. Sempre lembrando que empresas e setores diferentes estão em momentos diferentes, mas que essas 3 fases serão abrangidas, eu não tenho nenhuma dúvida. Acho que só para complementar, Patrícia, acho que um dos aspectos observados aí também pela crise é que essas 6 áreas aí que a gente priorizou, né, elas não são exaustivas, mas elas têm o propósito de criar uma lógica de tratamento, né, como se fosse um guia, mas as empresas também verificaram que existe uma interconexão muito próxima entre elas. Você não consegue falar por exemplo, de cadeia de sobrevivência sem falar de pessoas, você não consegue falar de
da governança sem falar de uma tecnologia que ajude. Você não consegue falar disso dos clientes sem falar dessa questão que o Vasco falou super importante, da questão do ecossistema, porque se você, por exemplo, você descontinuar um contrato com um fornecedor, você vai renegociar com ele e você parar aquele fornecimento, você pode criar um problema na cadeia. Então, essas dimensões, ela no início até buscou alternativas, por exemplo, de questões de força maior para renegociação de contrato, mas as próprias empresas foram observando que se fizesse uso disso, ela também poderia ser prejudicada na outra ponta de alguém que ia usar isso contra ela. Então, um certo bom senso das empresas para tentar ultrapassar o momento da crise e não reagir imediatamente foi super importante. Então, essa conexão entre essas várias áreas, né? Você tem uma boa governança que desce o direcionamento, que acompanha, você tem principalmente essa questão das pessoas em relação à saúde, o tratamento, acompanhamento, a verificação do que estava, como é que você ia monitorar essas pessoas agora trabalhando em home office, tudo isso juntou nessa dimensão do que a crise trouxe, né? Essa questão do impacto financeiro e a reorganização para você suportar esse período, né? A gente imaginava logo no início que esse período de 90, 100 dias eram fundamentais. A gente já está vendo que agora estamos chegando próximo dele. Algumas não vão conseguir, outras vão superar, mas todas elas vão revisitar o seu fluxo de caixa, a sua questão de liquidez. Além disso, que a gente está vendo agora mais fortemente, a questão de cadeia de suprimentos e também uma forte necessidade de reorganização de clientes e receitas com uso de tecnologia, marketplace, novas formas de venda, digitalização e adaptação, que é um tema também muito forte para isso, e tudo isso embarcado numa necessidade enorme de novas tecnologias e novos meios. Então, acho que, fazendo um resumo aqui só rápido, essas elas são muito relacionadas, dificilmente você vai ter uma coisa só que anda sozinha, você vai precisar organizar isso e você tem que ter uma série de ações para, mais uma vez, ultrapassar o momento agudo da crise que a gente, infelizmente, ainda no Brasil, a gente ainda está vivendo, né? Tem uma questão aí importante, que tem um cuidado necessário, principalmente no Brasil, para a gente ultrapassar isso e ter a sensibilidade em relação à questão de o número de infectados, o número de mortos. A gente ainda vai conviver com isso ainda por um tempo. E a gente tem que olhar isso também sob a ótica, aí sim, econômica ou empresarial, para equilibrar isso da maneira mais adequada possível. Tem um ponto que eu queria falar que pode parecer até um paradoxo também, do ponto de vista comportamental, né? Todos nós somos seres humanos, gostamos, né? Assim, latinos, gostamos de estar junto das pessoas, às vezes até de tocar as pessoas, tal, o famoso tapinha nas costas. Uma coisa que eu percebi é que esse distanciamento físico, por outro lado, houve uma interação muito maior das pessoas, né? Dos times. Então, mais uma vez, pode até parecer um paradoxo, né? Mas acho que é algo para ser refletido aqui. Eu sei que não é o tema nosso aqui, mas para vocês até pensarem aí, porque nós vivenciamos uma maior proximidade das pessoas ao mesmo tempo que fisicamente estamos mais longe, assim. Isso foi claro, assim, né? Mesmo nós aqui, Ronaldo, nosso time, né? A gente tem interagido de maneira excepcional, as equipes internas, sabe? Então, assim, e com contato muito mais intenso, assim. Realmente, é um paradoxo, mas acho que é algo que... Finalmente parece que o senso de colaboração de fato se instalou, né? A humanidade conectada via internet, ela ficou mais humana, né? Ela ficou mais potente mesmo. Eu anotei alguns pontos aqui da nossa conversa que são, acho, highlights para a gente pensar nessa retomada, além de, claro, os documentos que vocês estão disponibilizando na internet que podem servir, sim, como guia para a gente entender quais são os pontos que a gente deve refletir em relação às nossas empresas e às organizações, mas a gente falou aqui sobre agilidade, adaptabilidade, competências diversas para lidar com esse momento, que a gente vai conviver com essa crise por pelo menos um ano e meio ainda. O setor de telecom e de tecnologia foi o que foi menos afetado negativamente, né? E 40% das empresas estão considerando um aumento de investimento em tecnologia e inovação, coisa que a gente já vinha falando nesse processo de transformação digital.
mas sempre com a importância do foco no propósito, né? Quem durante essa crise se desconectou do propósito para aproveitar esse momento acabou derrapando e acabou realmente impactado aí em relação à reputação com seus clientes. Então, vocês estão percebendo um esforço grande em não haver demissões, né? Ou em segurar e proteger as pessoas de uma forma geral. E a realidade é que vai haver uma redução grande de receita, já está acontecendo, com o desafio de reduzir também os gastos das empresas, mas, por outro lado, uma necessidade grande, um aumento da importância da comunicação, da responsabilidade social das empresas e no fortalecimento das relações entre empresas, fornecedores, colaboradores, distribuidores, clientes. E é interessante esse aspecto, eu acho que fica um encerramento de forma positiva, como a colaboração cresceu ao longo desse período. Meninos, muito obrigada aí por compartilhar todo esse estudo e a gente vai colocar na descritiva do vídeo. Parabéns pelo seu resumo, foi ótimo, viu? Você pensou de maneira brilhante o que nós discutimos. Nós levamos 1 hora para falar, tá certo, Vasco? Em 5 minutos ela resumiu tudo, tá ótimo. Parabéns para vocês aí, obrigado pelo convite, espero que o material final aí fique ótimo, tenho certeza que vocês vão gerar uma coisa de qualidade aí para depois divulgar. Pessoal, um abração para vocês, fiquem bem, obrigado, foi um prazer, pessoal. Bem, cuidem-se, tchau, tchau.